Bom dia, irmãos e irmãs. Hoje é domingo, o dia separado para a celebração do Dia das Mães, né? E hoje nós vamos falar sobre as mães, o plano de Deus para a vida das mães, né? E eu gostaria de começar este culto hoje de manhã, deste domingo, cantando um hino, né? Um hino que fala sobre o que pode nos unir acima de todas as coisas, que é o amor. O hino que eu quero cantar com os irmãos e as irmãs é o 379 do cantor cristão, Laços Benditos. Então vamos cantar juntos, irmãos? Benditos laços são os do fraterno amor, que nesta santa comunhão nos unem ao Senhor. Ao mesmo trono vão as nossas petições, é mútuo gozo ou aflição dos nossos corações. Aqui tudo é comum, o rio prantear, em Cristo somos todos um, no gozo e no lidar. Se desta santa união nós vamos separar, no céu eterna comunhão havemos de gozar. É um hino bem rápido, né? Eu dei aqui, ia cantar no céu, eterna comunhão, ia pular o se desta santa união, né? Mas o intuito deste hino é mostrar que o que nos une acima de tudo é o amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é que nos une, diferentes pessoas, de situações diferentes, de criação diferente, de raças muitas vezes diferentes. Ele consegue unir todos num corpo, um só povo, né? Que brevemente vai ser levado para a glória celestial. E lá estaremos para sempre com o Senhor. Que Deus, Ele abençoe hoje de manhã a sua palavra aos nossos corações. Vamos fazer uma oração? Então vamos orar. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, entramos na Tua presença pela força e pelo poder da redenção de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que na cruz do Calvário, Senhor Deus, morreu por nós, derramou o seu sangue, não desistiu de nós em nenhum momento, mesmo não merecendo este grande amor com que Ele nos amou. Ele foi até o fim e deu a sua vida por mim e por todos os homens e mulheres deste mundo. Mas, Senhor, muitos têm recusado este amor. E nós oramos por estas pessoas que têm recusado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Deus, que estas pessoas possam entender, ó Deus, que só Jesus Cristo pode dar não só a vida eterna, mas paz ao coração, independente das circunstâncias, independente da tribulação que passamos ou vamos vir a passar no futuro, se nós tivermos Ele. Por isso, Senhor,
Eu oro em favor de todos que estão assistindo este vídeo. Que o Senhor Jesus possa tocar neste coração, quando Ele diz: vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, todos os que estão presos, escravos do pecado e de Satanás. Que todos possam chegar aos pés de Cristo e receberem dele o perdão dos seus pecados e também a vida eterna. Eu oro por todos, ó Deus, e peço a bênção do Senhor. Agora, ó Deus, em especial hoje, nós comemoramos o Dia das Mães, Senhor. Na verdade, Senhor, todos os dias são o dia das nossas mães. Mas um dia em especial, nós as honramos e homenageamos as nossas mães. E eu quero nesta manhã, juntamente com os nossos amados irmãos, honrar as nossas mães que estão juntos, cuidando de nós, dos nossos filhos. E eu quero, a Deus, de uma maneira especial, que o Senhor dos céus, com a tua mão poderosa e santa, esteja abençoando as nossas mães, Senhor. Eu oro por elas, porque eu sei que é um grande ministério, dificultoso, cheio de lutas, mas que o Senhor pode dar a elas a capacidade para que elas possam ser mães que agradam ao Senhor, mães que amam ao Senhor acima de tudo e que querem ser as melhores mães que podem aqui nesta terra. Eu oro por elas e peço a bênção do Senhor, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, irmãos. Eu vou ainda cantar, geralmente nós não cantamos dois hinos, né? Mas eu quero cantar com os irmãos mais um hino do nosso cantor cristão, né? Pode abrir o seu cantor cristão, irmãos, no hino de número 162, este hino fala sobre a nossa postura ante a volta de Cristo, que nós devemos vigiar e orar, porque os dias são difíceis, né? Mas o Senhor brevemente estará nos levando para a glória celestial, e nós então devemos estar atentos, vigilantes nos nossos dias, né? Não sabemos se vai ser agora, mas pode ser agora também, porque os dias são difíceis. O mundo está sendo moldado para uma nova era, para um novo mundo, né? Uma união entre as nações e certamente um governante só. E nós sabemos quem é este governante. Então, vamos estar vigiando e orando. E o hino 162 fala que nós devemos estar vigiando e orando. Vamos cantar juntos? Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calma anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar, ao meio-dia e quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre à oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar sem orar, do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares
deixando em suas mãos a dor, bem de manhã, e sem cessar vigiar sem orar, e sem cessar vigia a cada instante, que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é que o fiel vai triunfar, bem de manhã e sem cessar vigiar sem orar. Deus abençoe este hino ao seu coração. Vamos abrir então, agora de manhã, irmãos, a Bíblia Sagrada para iniciarmos o nosso tema. Nós vamos falar hoje o que a palavra de Deus fala sobre as mães, o que Deus diz sobre as mães, né? E eu quero iniciar com a leitura do Salmo de número 49, versículo 15. Isaías capítulo 49, versículo 15. Abra sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 49, versículo 15. Versículo 15 diz assim, eu vou ler, irmãos, o versículo 11 em diante, para a gente poder entender o versículo 15, né? Versículo 11 diz assim, e farei de todos os meus montes um caminho, e as minhas estradas serão levantadas. E eis que virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. Exultai, ó céus, e alegra-te, ó terra, e vós, montes, estalai com júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Porém Sião diz, já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Aí no versículo 15, irmãos, este verso maravilhoso que diz, porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Irmãos, que verso maravilhoso, né? Que verso maravilhoso. Deus aqui compara o seu amor por nós com o amor de uma mãe. Aquela mãe que não se esquece do seu filho. Então, esse é o nosso tema hoje de manhã. Nós vamos falar sobre o que a palavra de Deus fala sobre as mães. Espero que as irmãs sejam abençoadas com esta mensagem hoje de manhã. Irmãs, qual é a função da mãe segundo a Bíblia? Bom, irmãos e irmãs, a mãe é uma pessoa que está presente desde o início da vida do filho. A mãe, ela cuida do seu filho com o seu corpo no início de sua vida e é a primeira pessoa que conhece o seu filho. A mãe e o pai são as pessoas mais importantes na educação dos filhos, ensinando-lhes sobre como agir e sobre Deus, como diz lá em Provérbios capítulo 1, versículo 8 e versículo 9. A mãe dá carinho e se preocupa com o bem-estar dos seus filhos. O amor de Deus é comparado com o amor de uma mãe, aqui no texto de Isaías 49, versículo 15. Na Bíblia, irmãs, ser mãe é uma grande honra e uma grande responsabilidade. Os filhos são uma bênção de Deus e mudam para sempre a vida de uma mãe.
A mãe merece o respeito de seus filhos, porque seu trabalho não é fácil e é muito importante. Eu quero ler com os irmãos Efésios capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 3. Vamos abrir lá em Efésios capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 3. Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 3 diz assim: Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Existe até a promessa de filho que honra o pai e a mãe, terá uma vida abençoada aqui nesta terra. E o filho que não honra o seu pai e a sua mãe, terá uma vida atribulada e difícil aqui na terra. Há uma promessa, então, para uma mãe ser honrada por seus filhos, que colocaram eles aqui neste mundo, né? O livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 8 e 9, Provérbios, capítulo 1, versículo 8 e 9, que eu mencionei para os irmãos, diz assim: Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixe o ensinamento da tua mãe, porque serão como diadema gracioso em tua cabeça, e colares ao teu pescoço. Então, a palavra de Deus recomenda que os filhos ouçam o que o pai e a mãe ensinam. E o filho sábio, ele ouve o conselho. O louco despreza o conselho do pai e da mãe. Porque o pai e a mãe, irmãos, no caso aqui hoje de manhã, a nossa mãe querida, amada, ela só quer o nosso bem, irmãos. Ela não quer o nosso mal. Quando ela nos dá um conselho, quando ela nos repreende, quando ela chama a nossa atenção, ela está fazendo isso para o nosso bem. Nós temos que entender isso. E se você for sábio, você vai dar ouvido à sua mãe e você vai obedecer o que sua mãe está falando. Porque você fazendo isso, você será bem-sucedido na sua vida. Então, a palavra de Deus fala que ser mãe é uma grande honra, mas também é uma grande responsabilidade. Nós temos, irmãos e irmãs, nossas queridas mães, muitas mães exemplares na Bíblia. Nós temos Joquedebe, a mãe de Moisés. Nós temos Ana, a mãe do profeta Samuel. Nós temos a prostituta perante Salomão, que preferiu deixar a outra ficar com seu filho do que vê-lo ser morto, e assim salvou o seu filho e ficou com ele. Nós vemos Maria, a mãe do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que arriscou perder sua reputação e também a sua vida para obedecer a Deus. Nós vemos a mulher Ciro-fenícia, que procurou Jesus para libertar sua filha de um demônio e não desistiu enquanto isso não aconteceu. Nós vimos a mãe de Timóteo, Eunice, que educou seu filho na fé em Jesus Cristo. Nós vimos Eva, a mãe de todos os seres humanos. Nós vimos Sara, a mãe da nação de Israel. Nós vimos Agar, a outra mãe que precisou aprender a ser uma mãe segundo o coração de Deus. E o que nós podemos aprender com estas mães? Nem todas essas eu vou mencionar, mas vou mencionar algumas para as irmãs, para que as irmãs entendam que há a possibilidade de nós aprendermos, porque não existe um manual humano que ensina como ser mãe, né? Eva, por exemplo, quando foi ser mãe, ela não tinha uma mãe que tivesse ensinado a ela como criar os seus filhos. Ela foi a primeira mãe, né? A capacidade dela de ensinar seus filhos vinha de Deus. Deus estava ali na viração do dia, conversando com Adão, com Eva, e provavelmente ensinando-a a como ser uma boa mãe segundo a vontade de Deus, né?
Então a gente vai aprender, irmãos, nas Escrituras, como ser uma mãe que Deus espera que as mães sejam, né? Porque na Bíblia, irmãos, aparecem mães de todos os tipos, mães de todos os estilos e mães de todas as índoles, boas ou más. E nós podemos extrair destas mulheres boas lições das suas más ou das suas boas atitudes, através desses modelos positivos e até mesmo através dos modelos negativos dessas mães. Deus deseja nos ensinar a melhor forma de amar e cuidar dos nossos filhos. Ele próprio, sendo o autor da criação e pai de toda a vida, é o melhor modelo de amor e dedicação para com os seus filhos. Porque Deus, irmãos, Ele não se esquece de nós. Você tem que crer, porque Deus, Ele não se esquece de você. Ele sabe tudo sobre você. E Ele está com você para ajudar você em qualquer momento da sua vida. A maternidade, irmãs, é um tema importante. Isso gera muitas discussões na nossa sociedade, como a questão do aborto, por exemplo. Né? Eu sou contra o aborto, porque quando uma criança é gerada, ela tem vida. E se você abortar, você está matando uma pessoa. Você é um assassino ou uma assassina. Tem até uma história de uma mulher que procurou um médico. Ela tinha um bebê de 6 meses e acabou ficando grávida novamente. Então ela foi para o médico dizendo: doutor, eu quero fazer um aborto porque eu não posso ter esse filho. Aí o médico ali então, sabiamente, falou: bom, vamos resolver o problema. É assim, um aborto é uma ação muito invasiva no seu corpo. Pode te prejudicar você pro resto da sua vida. Então vamos fazer assim, se o problema é você ter outro filho, então vamos matar esse que já está vivo, esse que já nasceu, porque não vai te afetar em nada. E você segue e deixa esse filho nascer e você vai ficar só com um filho. Aí aquela mãe escandalizada com o médico diz: mas doutor, eu matar o meu filho? Eu nunca vou fazer isso. Aí o médico disse: mas o que está no seu ventre também é seu filho. Nós estamos numa época, irmãos, demoníaca, em que o diabo tem trabalhado na vida das pessoas para que as pessoas façam a vontade de Satanás. E Satanás quer destruir a família, quer destruir a nossa família. E nós precisamos resistir pela palavra de Deus a Satanás, e ele fugirá de nós. Por isso nós precisamos aprender, irmãos, que é um grande privilégio e uma grande responsabilidade ser mãe. Deus deseja orientar pela palavra de Deus as mães para que elas possam enfrentar as suas crises diárias, os seus questionamentos, as suas hesitações, para que elas possam vencer as suas dificuldades com fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãs, Deus quer ajudar você a vencer todas as suas dificuldades com fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Seja qual for o tipo de mãe, mães de muitos ou poucos filhos, mães de filho único, mães de filho adotivo, mães de primeira viagem, mães de coração, todas precisam aprender com Deus como serem melhores. Como diz Isaías 49:15, uma mãe não se esquece do seu filho, como Deus não se esquece de nós. Por isso, minhas amadas irmãs, Deus, Ele nos orienta você como ser uma boa mãe aqui neste mundo. Nós temos como exemplo uma mãe de primeira viagem, uma mulher que nunca
soube o que é ser mãe. Em Gênesis capítulo 3, versículo 20, nós vemos aqui que Eva foi a primeira mãe da história, a mãe de todos os seres humanos. E como mãe, provavelmente, Eva deve ter se atrapalhado muito ao ter que cuidar dos seus filhos pequenos. Diferente das mães de hoje, porque ela não teve uma mãe que lhe ajudasse, ensinando-lhe o que fazer. Não deve ter sido fácil para ela, mas certamente ela pôde contar com a ajuda e orientação de Deus, o autor da vida, para ser uma boa mãe. O que nós podemos aprender com Eva, irmãos? Nenhuma mulher nasce sabendo ser mãe. É algo que vai se aprendendo com o tempo e com a experiência. Mesmo se sentindo sozinha, com pouca ou nenhuma ajuda, lembre-se que Deus está sempre disposto e disponível para lhe ajudar, para lhe auxiliar nesta empreitada. O Senhor espera que você cresça com a experiência de ser mãe, errando, acertando, se dedicando, sobretudo amando os seus filhos. Abrace como Eva o desafio de ser mãe e busque sempre a orientação do nosso Pai, o Pai da vida, que é Deus. Eva foi uma mãe de primeira viagem e Deus a capacitou a cuidar dos seus filhos. Nós temos também a palavra de Deus falando lá em Gênesis capítulo 21, do versículo 6 e o versículo 7, sobre uma outra mãe. Uma mulher que durante toda a sua vida ansiava ser mãe e tinha dificuldade porque era estéril. Nós conhecemos ela pela Bíblia e nós podemos denominar ela como Sara, a impaciente que aprendeu a ter fé e a esperar em Deus. Sara era uma mulher que tinha muita ansiedade, mas foi quando ela tinha uma idade muito avançada, irmãs, com 90 anos de idade, foi quando ela superou as suas adversidades. Ela confiou que Deus era fiel às suas promessas. Embora fosse estéril, ela creu que Deus poderia fazer dela mãe de nações. Contudo, as mães na Bíblia também não são perfeitas. Lemos que num dado momento de sua vida, Sara ficou muito ansiosa e tomou uma atitude precipitada, recorrendo à sua serva Agar para ter filhos através dela. Na cultura daquele tempo, irmãs, a esterilidade feminina era considerada uma grande desgraça para a família. Assim sendo, naqueles anos que se passavam e as chances de gerar um filho que se definhavam, Sara tentou dar um jeitinho naquela situação. No entanto, apesar daquele deslize, Sara creu que o soberano Deus tem poder para fazer grandes milagres. E Deus prometeu e cumpriu finalmente, depois de amarga experiência, fez com que Sara pudesse gerar um filho naquela idade de 90 anos. E Sara foi abençoada com a maternidade antes de partir para a glória. O que nós podemos aprender, irmãs? Que lição nós podemos ter com a vida de Sara? Irmãs, a história de Sara nos mostra que a ansiedade na espera pelo filho pode acarretar graves consequências. Sara tomou uma decisão por conta própria e quase pôs fim à sua paz e à paz da sua família. Outras opções são lícitas, somente se Deus orientar, fazê-la. O Senhor não precisa da nossa ajudinha para cumprir os seus propósitos na nossa vida, irmãos. Nós não precisamos ajudar Deus em nada. O que Ele se propôs a fazer antes da fundação do mundo, Ele vai fazer. O que nós precisamos é, com paciência, esperar no Senhor as suas promessas serem cumpridas. Olha para Cristo,
o autor e o consumador da sua fé. Confie no Senhor e entrega o teu caminho ao Senhor. Deixa Ele cuidar da sua vida. Não se precipite com suas atitudes e palavras. Deus responderá de uma forma maravilhosa àquele que com paciência espera no Senhor. O salmista diz: esperei pacientemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. E me ouviu quando clamei por socorro. Nós devemos ser pacientes, mesmo quando nós vislumbramos a situação sem solução para a nossa vida. Porque nós não temos solução, mas Deus tem solução para nós. E nós, como pais, no caso hoje de manhã as irmãs como mães, têm esta responsabilidade de esperar confiantemente no Senhor, porque Deus se inclinará para você e Ele ouvirá o seu socorro, o seu pedido de socorro, e lhe socorrerá na hora certa, no momento certo. Então, nós aprendemos aqui com Sara que vale a pena esperar no Senhor. Vale a pena esperar. Mesmo que seja lá no final, nós vamos colher a bênção do Senhor sobre a nossa vida. No caso aqui, relacionado com Sara, nós vemos Agar. Né? Agar era uma mãe orgulhosa. Né? Essa mãe que teve uma maternidade, e essa maternidade a tornou arrogante e esquecida de agradecer, de ser grata. Né? A história dessa mãe passa-se no mesmo contexto da família de Sara e de Abraão. Agar era uma estrangeira egípcia e servia na casa de Sara. Em relação à maternidade, ela teve duas atitudes negativas. Ela foi orgulhosa e incrédula. Primeiro, sendo uma simples escrava da família, por determinação da sua senhora, iria servir como uma espécie de barriga de aluguel para o casal impossibilitado de ter filhos. Contudo, quando Agar percebeu que tinha engravidado, viu aí uma grande vantagem. Sentiu que era superior à sua senhora e passou a ofender e menosprezá-la por ser estéril. Está lá em Gênesis capítulo 16, versículo 4. O segundo erro de Agar foi se esquecer da promessa recebida pelo anjo do Senhor, junto à fonte no deserto, sobre o futuro do seu filho Ismael. Lá em Gênesis 16, versículo 10 e 12, ela não confiou nessa promessa de Deus, e quando lhe sobreveio uma grande aflição, caiu em desespero. Ambos vagueavam pelo deserto de Bérseba, e faltou água. A mãe desmemoriada se angustiou, pensando que seu filho morreria de sede. Deus, irmãs, interveio mais uma vez, mostrando a Agar um poço de água, trazendo-lhe à memória o que já lhe havia sido prometido, conforme Gênesis 21, 15 a 19. Irmãs, o que nós podemos aprender com esta mulher orgulhosa, com esta mulher incrédula? Nós podemos aprender que a arrogância de Agar por ser mãe não lhe trouxe nenhum benefício, pelo contrário, foi ainda mais humilhante quando foi despedida por Sara. Igualmente, a altivez e o orgulho demasiado pela maternidade, pelos filhos, seus talentos, etc., só irão gerar confusão e inimizades. Não se sinta convencida e presunçosa por algo que recebeu de graça de Deus. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Salmo 127, versículo 3. E quem se exalta será humilhado, como Mateus fala no versículo 23, versículo 12. Então, irmãs, não se sinta orgulhosa e arrogante. Não seja como Agar. Infelizmente, como Agar, temos a triste tendência de duvidar nos momentos de aflição. E nós precisamos nos esforçar para lembrar daquilo que Deus fez e prometeu em sua palavra. Lamentações diz no capítulo 21, versículo 23, para nós termos ânimo,
Vamos ler lá Lamentações, capítulo 3, versículo 21 até o versículo 25. Lamentações, Jeremias que escreveu, capítulo 3, versículo 21 a 25 diz: Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto esperarei no Senhor. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Irmãos, a misericórdia do Senhor é a causa de você não ser consumida. Você está sendo livrada do mal. Você está sendo cuidada por causa da misericórdia do Senhor. Por causa da sua misericórdia, Deus, a cada dia, Ele tem na sua fidelidade de preservado, dado a sua porção, cuidado de você. Como Jeremias fala aqui, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei no Senhor. Espera no Senhor, confia no Senhor todos os dias da sua vida. Não desanime. Não estou dizendo que você não vai ficar triste. Não estou dizendo que você, no seu coração, às vezes vai ficar achando que não tem solução para a sua vida. Essas coisas passam por nós, amadas irmãs, porque nós somos carnais, fracos, limitados. Mas, irmãs, o que Deus espera é que, quando essas coisas estiverem passando no nosso coração, nós possamos olhar para o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E olhando para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé, nós vamos depositar nele a nossa confiança e falar: Senhor, eu sou fraco, mas Tu és forte, e o Senhor vai me ajudar. Fortalece o meu coração, Senhor. Fortalece a minha vida. Me ajuda neste momento de tribulação e de fraqueza. Eu não vou fazer nada, eu vou deixar tudo nas Tuas mãos. Eu vou confiar no Senhor. Faça isso, porque Deus é poderoso e Ele vai ajudar você, porque a misericórdia de Deus, irmãs, a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos destruídos, porque elas não têm fim, são misericórdias sem fim derramadas sobre a nossa vida. Então Agar, ela nos dá o exemplo de nós, das mães não serem orgulhosas e entenderem que serem mães foi uma graça e uma bênção de Deus. Da mesma forma, nós temos mães também que dão exemplos positivos, exemplos de fé, de oração, né? Em 1 Samuel capítulo 1, versículos 6 a 8, é um texto muito conhecido pelos irmãos e pelas irmãs, que fala sobre Ana, a nossa mãe de oração. Ana é um grande exemplo de fé e oração nas Escrituras, irmãs. A atitude desta mulher demonstrou uma fé genuína no amor e no poder de Deus. Contudo, ter fé em Deus não nos isenta de termos problemas, de termos aflições. Confiar em Deus será determinante na maneira como lidamos com as nossas dificuldades diárias. Você acha que a vida de Ana era fácil? Ela vivia ali com uma concorrente. O seu marido era polígamo. Então ela tinha uma outra mulher vivendo sobre o seu teto. E esta mulher dava filhos para o seu marido. E ela era estéril. A vida dela era uma tristeza. A Bíblia narra que a vida de Ana era uma tristeza. Mas ela confiava no Senhor. Ela, apesar de tudo, ela era uma mulher de oração. Apesar das suas aflições, dos seus problemas, ela confiava de que Deus seria determinante na maneira como ela iria lidar com os seus problemas e as suas dificuldades diárias. A história de Ana nos mostra que ela era uma mulher temente a Deus. Mesmo assim, a sua vida não sendo fácil, Ana sonhava ter filhos. E naquele tempo, como no tempo de Sara também, a esterilidade era considerada um castigo de Deus e uma desonra para a mulher. E além dessa decepção, Ana era constantemente humilhada
pela sua rival Penina, que tinha muitos filhos. 1 Samuel capítulo 1, versículo 6 até o 8. E a história aqui parece se repetir com a vida de Sara e de Agar. Contudo, Ana teve uma atitude diferente da atitude de Sara. Com fervorosa oração, clamou ao Senhor por um milagre. Já conhecemos o final da história, irmãs. O final da história, Ana alcançou o favor de Deus. E ela teve um filho homem maravilhoso, irmãs. Um filho homem que nós hoje conhecemos, que foi o profeta Samuel. Que coisa maravilhosa. Ela teve outros filhos depois, mas nós nem sabemos o nome deles. Mas daquele que Ana orou lá no templo, que clamou, que buscou do Senhor, Deus deu a ela. E aquele homem nós conhecemos que é Samuel. Foi um grande homem de Deus. Um grande homem de Deus. O que nós podemos aprender com Ana, minhas amadas mães e irmãs? Nós aprendemos que o desprezo e a humilhação sofrido podem tornar-nos pessoas amarguradas, ou mais ainda, podem nos tornar pessoas mais motivadas a orar. Se você for desprezada, se você for humilhada, você pode se tornar uma pessoa amargurada. Mas se você olhar para Cristo, então a sua motivação será diferente. Você será motivado a orar, a buscar a Deus, a clamar por uma solução para a sua vida. Com histórias como a de Ana, nós podemos aprender a riqueza de entregar tudo da nossa vida nas mãos do Senhor, irmãs. Ana não retrucou as ofensas que ela recebia. Ana não tentou driblar o problema à sua maneira, mas recorreu ao único que tem o poder para fazer tudo soberanamente. Quando triste, ela orou ao Senhor. O salmista fala lá no capítulo 86, versículo 7. Abra a sua Bíblia lá no Salmo de número 86, versículo 7. Versículo 7 diz: no dia da minha angústia, clamo a ti, porquanto me respondes. Quando estivermos angustiados, irmãs, clame ao Senhor, e o Senhor responderá. E Ana fez isso. Ela, quando estava triste, ela orou ao Senhor, e humildemente fez-lhe um pedido. Ao receber o filho esperado, Ana adorou ao Senhor. Ana agradeceu ao Senhor, conforme 1 Samuel capítulo 2, versículo 1 e 2. E o que ela fez? Ela cumpriu o seu voto, dedicando o seu pequeno Samuel a Deus. Minhas irmãs, minhas mães, não se canse de fazer o bem. Gálatas capítulo 6, versículo 9 a 10, fala que mesmo passando por lutas, nós não devemos desanimar. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9. E creia que Deus lhe ajudará. Creia e busque a Deus, confiando a Ele os seus filhos e a sua família. Como diz o Salmo 62, versículo 8, que nós vamos ler agora. Salmo de número 62, versículo 8, que diz assim: confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Confiai em Deus, porque ele é o nosso refúgio. Confiando no Senhor, entregue os seus filhos nas mãos do Senhor. Entregue a sua família nas mãos do Senhor. Deixe Deus dirigir, deixe Deus cuidar. Irmão, meu amado irmão, minha amada mãe e irmã, que hoje está sendo honrada neste Dia das Mães. Nós temos também mães que não fraquejam, que são corajosas. Nós temos uma mãe que é conhecida por causa do seu filho, um grande homem de Deus chamado Moisés.
O nome desta mãe é Joquedebe, uma mãe de fé. Joquedebe foi uma mãe num período muito difícil de Israel. Na época, o povo de Deus era escravo de Faraó no Egito. A história nos diz que, apesar da tirania e opressões sofridas, Israel crescia em número e força. E o rei do Egito tentou controlar o crescimento de Israel, fazendo um decreto: todos os bebês meninos que nascessem as hebreias deveriam ser lançados no rio Nilo. Joquedebe, ao dar à luz um menino muito bonito, escondeu-o durante 3 meses. Depois colocou-o num cestinho à beira do rio para que se salvasse. Esta é a conhecida história de Moisés. Hebreus 11, 23. De modo que a atitude de fé desta mãe poderia ter lhe custado a vida e a vida da sua família, por terem desobedecido ao mandado infanticida de Faraó. Mas Deus os guardou e conduzia o cesto nas águas, e Miriam, irmã de Moisés, de longe seguia observando. O pequeno embrulho foi encontrado pela filha de Faraó, que lhe adotou e pagou a própria Joquebede, para criá-lo até aquela determinada idade. O que nós podemos aprender com esta amada mãe Joquebede? Que nome difícil de falar, né? Irmãs, apesar da hostilidade e da grande maldade dos poderosos deste mundo, Deus conduz o curso desta vida. Ele tem total controle e sustento da vida daqueles que confiam nele. Nós estamos achando que os dias hoje são difíceis? Que os nossos governantes estão colocando os pés pelas mãos? E estão, porque o que está sendo feito é satânico. Mas acredite, meu amado irmão, minha amada irmã, Deus tem controle de tudo nesta vida. Deus está controlando o curso da história. Isso que está acontecendo está sob o controle poderoso das mãos do Senhor. Ele controla totalmente e sustenta a vida daqueles que confiam nele. Joquebede confiou no Senhor Deus, o Rei dos Reis. Confiou o seu bebê. E já não era mais possível escondê-lo, colocou-o nas águas sob os cuidados e proteção do Senhor para toda a vida. Mães, coloque os seus filhos nas mãos do Senhor. Deixa Deus cuidar dos seus filhos. Ele é poderoso, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ore por seus filhos. Coloque-os nas mãos do Senhor Deus. Deixe Deus cuidar dos seus filhos. Como mães corajosas como Joquebede, precisamos confiar na proteção e no zelo de Deus pela vida dos nossos filhos, entregando-os diariamente ao seu soberano cuidado, como diz o Salmo número 37:5, que inclusive é o salmo preferido do irmão Joaquim, né? E nós vamos ler o Salmo 37:5, bem conhecido também dos irmãos, que diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, entrega o caminho dos teus filhos ao Senhor, e Deus fará, irmãos, Deus fará obra na vida dos teus filhos. Foi isso que Joquebede fez, e Deus honrou a esta mulher corajosa, que enfrentou o sistema e agradou a Deus, porque melhor é fazer a vontade de Deus, irmãos, do que a vontade dos homens. E a vontade dos homens aí é minha vontade e a vontade das pessoas que vivem ao meu lado. Eu tenho que crucificar a minha vida. Eu tenho que matar a minha vontade e fazer a vontade de Deus. Quem faz isso, Deus honrará, Deus abençoará no curso da vida aqui neste mundo. Irmãos, nós temos também Maria, né? Que foi a mãe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maria, sem dúvida, foi a mãe mais importante de toda a Bíblia. Foi uma mãe elogiável, não porque tivesse algum mérito em si mesma, ou porque fosse melhor que as outras mães, mas por causa da importância do seu filho, o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo.
se considerarmos o privilégio tal que ela teve em ser escolhida para participar da vinda do Salvador do mundo, podemos concluir que Maria foi a mãe mais relevante de toda a história. Lucas capítulo 1, versículo 30 a 33. Que graça maravilhosa poder carregar no ventre e depois nos braços o maravilhoso Filho de Deus. A fé de Maria em Deus, irmãos, e nas suas promessas, era o seu compromisso número 1. A sua firme confiança na chegada do Messias fez com que se colocasse todo o resto em segundo plano na sua vida. A família, os sonhos, os relacionamentos, sua reputação, toda a sua vida poderia ser manchada pela concepção extraordinária do Cristo. Mas ela considerou tudo isto como secundário, perante a possibilidade de servir na chegada de Jesus a este mundo. Ela não se poupou, amadas irmãs. Ela poderia ser morta por apedrejamento, mas ela arriscou a sua vida para que o Filho de Deus pudesse vir ao mundo. Como nós podemos aprender alguma coisa de Maria, irmãos? O que as mães podem aprender com Maria? Minha amada irmã, minha amada mãe, Maria ensina você a viver a maternidade como um grande desafio. Um grande desafio. Ser mãe é um grande desafio e em qualquer idade, irmãs. Porque nós olhamos os nossos filhos, eu não sou mãe, sou pai, mas nós olhamos os nossos filhos sempre como o nosso bebê. Eles podem ter 50 anos de idade, se nós estivermos vivos, nós os consideraremos como nossos bebês. Porque são nossos, carne da nossa carne, sangue do nosso sangue. Então o desafio que as mães têm é que em qualquer idade, lugar ou estágio da vida, entender o grande privilégio de poder participar na geração da vida e na chegada de um outro ser humano nesta terra. Poder abrigar o desenvolvimento de um ser tão pequenino e amado por Deus é uma dádiva maravilhosa, valiosa para qualquer mulher. A chegada do filho vai alterar tudo à sua volta. Para abraçar essa dádiva é preciso prescindir de algumas coisas e entregar-se de corpo e alma para a árdua e maravilhosa tarefa de simplesmente ser mãe. Maria fez isso, não somente com Jesus, mas também com os seus outros filhos que teve com José. Mateus capítulo 13, versículo 55. Ela, na sua condição limitada, aceitou o desafio da maternidade. Minhas amadas irmãs, eu queria contar um exemplo que eu já disse na igreja várias vezes. Porque aos olhos do mundo, uma mulher bem-sucedida é aquela mulher que, tendo filho, coloca na creche, ou contrata uma babá, vai trabalhar, faz faculdade, ganha muito dinheiro, compra seu carro, seu apartamento, chega na sua velhice, é aposentada com alto salário. Aos olhos do mundo, esta mulher foi vitoriosa. Mas os seus filhos ou filho, ela perdeu para o mundo. Mas para a sociedade, para o mundo, essa mulher é uma vitoriosa. Para a sociedade, uma mulher que teve seu filho ou teve seus filhos e dedicou a sua vida a criar os seus filhos, a ensinar-lhes a andar nos caminhos de Deus, a serem homens e mulheres bons aqui neste mundo, e que morreu sem aposentadoria, sem dinheiro, sem nada, aos olhos do mundo ela foi uma fracassada. Mas irmãs, aos olhos de Deus, esta mãe foi a mais bem-sucedida de todas. Que lição geral nós podemos aprender com estas mães, irmãs? Se você já sonhou, ou se você já é mãe, considere exercer esta oportunidade de forma amorosa e altruísta, sacrificial. Não rejeite o seu filho, supondo ser um peso ou um entrave na sua vida. Infelizmente, para muitas mulheres, a maternidade tem sido vista como um pesadelo.
Mas para a mulher que aceita esta dádiva com apreço, ser mãe passa a ser um atributo, uma expressão de amor, de renúncia, de bondade que vem do nosso próprio Deus, amoroso e Pai. Existem, irmãs, muitos outros exemplos de mães na Bíblia que nós poderíamos usar para a nossa instrução e advertência. A história fala de Lloyd e Eunice, a avó e mãe de Timóteo, por exemplo, que mostram a importância de ensinar as bases da fé de uma geração para outra, segundo 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 14 e versículo 15. Mas acima de todas as lições aprendidas, o próprio Deus nos ensina sobre o verdadeiro amor e entrega. Ele nos deu o seu Filho amado e unigênito, João 3,16, como prova do seu grande amor, e deseja que todos nós sejamos semelhantes a Cristo em amor, altruísmo e obediência a Ele. Ser mãe, irmãs, é isso que Deus espera de você. Que você seja uma mãe em amor, altruísta e obediente a Deus, no cuidado dos seus filhos e na sua relação com o nosso Deus e Pai. Que Deus te abençoe como mãe, que você tenha alegria no coração de saber que é um grande privilégio, uma grande responsabilidade que Deus te deu de graça, e que você possa suplicar a Deus condições para você cuidar dos seus filhos, orar por eles e ser uma motivação para que eles possam ver em você alguém que ama a Deus acima de todas as coisas. Porque a nossa vida fala mais do que o que nós falamos, do que a nossa boca fala. Então, viva para Cristo. Confie no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. E Deus te fará uma mãe segundo o coração do nosso Deus. Feliz Dia das Mães. Deus te abençoe. Um grande abraço do pastor Jorge a você neste momento. Eu amo você, minha amada mãe, minha amada irmã em Cristo. Ótimo dia.